os seus textos, os seus artigos que saem semanalmente no Tempo, e você mostra uma pessoa bastante equilibrada, ponderada, você coloca realmente os pingos nos is. E o Brasil e o mundo está passando uma fase na democracia muito conturbada, né? As pessoas hoje em dia elas não dialogam mais, né? Ou é A ou é B, e aí fica aquela luta, aquele embate, né? Que é uma coisa horrorosa. Como é que você está vendo as questões políticas? Nós estamos aí, né, com o problema aí Rússia e Ucrânia, né? Que vamos torcer que não ocorra uma guerra, porque é uma coisa do século XXI, uma coisa terrível, né? O século XX já mostrou dois absurdos monstruosos, né? 14 e 40, né? E 18 e 39 a 45, duas guerras mundiais. Como é que você percebe nos seus artigos essa coisa da ponderação? O que você analisaria hoje da política nacional brasileira e mundial? Há uma ruptura na história da democracia ocidental. Você tem uma longa tradição de construção de instituições republicanas e democráticas, você tem uma arquitetura institucional que é baseada na partição do poder entre o poder judiciário, legislativo e executivo, a harmonia entre os poderes, as liberdades públicas, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade partidária, liberdade de votar, de expressar opiniões livremente, liberdade acadêmica, liberdade de imprensa. E isso se conformou numa dinâmica onde, principalmente a partir da ruptura de uma parte do movimento socialista com a cultura revolucionária marxista-leninista, houve uma convergência para a democracia. E, na democracia, os partidos são fundamentais, agregam pessoas que têm mais ou menos a mesma visão de mundo, compartilham mais ou menos os mesmos valores, têm os mesmos objetivos estratégicos. Então, os partidos funcionariam como intelectuais orgânicos, operadores, o príncipe moderno que faz a organização da disputa pelo poder a partir das diversas correntes políticas e ideológicas. E essa democracia clássica encontrou, recentemente, nas últimas décadas, um certo esgotamento. Houve a fragmentação da sociedade, quer dizer, você não tinha uma estrutura social simplista, capital e trabalho, e uma classe média no meio, você passou a ter múltiplos movimentos dos ambientalistas, das mulheres, da comunidade LGBT+, de causas específicas, de direito animal. Então, se fragmentou e os partidos não se modernizaram e encontraram dificuldade de continuar a ser o instrumento de vocalização. Isso se agravou com as redes sociais, que tem toda inovação tecnológica é neutra do ponto de vista moral. O avião foi inventado pelo Santos Dumont, com uma visão, era um visionário, mas certamente, ao ver os aviões serem usados na Primeira Guerra por bombardeio, ele ficou deprimido. Mesma coisa o Einstein, que a base da bomba atômica foi sua teoria da relatividade. Então, assim, a internet, a tecnologia não carrega sentido moral ético. A ética e a moral está em quem utiliza a ferramenta. Então, a internet serve para democratizar as informações, difundir a cultura, incrementar o debate, mas serve também para o tráfico, para a pedofilia, para discurso de ódio,
para fake news. Então, a ferramenta em si é neutra, o uso dela é que carrega sentido moral ético. Os partidos, na medida que cada um pode ir nas redes sociais, no seu Facebook, no seu Twitter, no seu WhatsApp, no seu Instagram, no TikTok, e fazer a crítica social, política, ou qualquer ordem de opinião, virou a possibilidade de cada um ser um partido individual, né? E não precisar de uma instituição organizadora. E isso, infelizmente, com a manipulação dos algoritmos e com a cultura dos últimos tempos, particularmente a partir de 2014, que é um marco, eu recomendo duas leituras que eu faço sempre que faço os debates, para quem ainda não leu, que está nos acompanhando. Primeiro, Como as Democracias Morrem, de dois autores americanos, que discute essa emergência do populismo autoritário, a crise da democracia convencional e como a esquerda e a direita, líderes autoritários, constroem o ambiente de um governo autoritário a partir da própria democracia, do enfraquecimento das instituições democráticas. E o outro livro é de um italiano suíço, que é Os Engenheiros do Caos. Então, quem fizer essa leitura combinada dos dois livros vai entender bem o que eu acabei de falar. Então, eu vim de uma cultura, Fábio, tanto a esquerda como os líderes que eu tive na Frente Democrática, Ulisses Guimarães, Tancredo, Mário Covas, Fernando Henrique, todos esses líderes, e também as referências internacionais na esquerda democrática europeia, Mário Soares, Felipe González, Willy Brandt, o Partido Comunista Italiano, que fez um adornamento e assumiu a democracia como valor universal e abandonou a ideia de revolução. Então, a democracia é um valor permanente e universal. Eu fui criado nesse ambiente, eu fui vereador muito cedo, que a política é um instrumento de criar convergências, a partir das divergências, você, no debate franco e aberto e respeitoso, você buscar consensos, convergências. O mundo dos engenheiros, o mundo dos engenheiros do caos é o inverso. Se estimula o confronto, não se quer construir as convergências. Então, esse tensionamento é muito grande. A Europa vive isso, o Brasil vive isso, Portugal viveu isso, mas a maturidade do... Eu não gosto da palavra semipresidencialismo. É evidente que o presidente português, o presidente francês, tem muito mais poderes que a família real inglesa ou espanhola. Mas é uma experiência parlamentarista e acabamos de ter o exercício da dinâmica do parlamentarismo com a dissolução da Assembleia Nacional Portuguesa e a convocação de nova eleição com a mudança da correlação de forças. E aí também há vocalização tanto de setores de extrema esquerda, como também o atual Chega, né, aí em Portugal. Aqui também nós temos um presidente que acabou de visitar e sinalizou claramente seu alinhamento com o Putin e com o Erdogan. Então, assim, é um mundo diferente, mas eu acho que, como tudo, tem um ciclo. É aquele negócio dialético da tese, síntese, antítese e síntese. Quer dizer, nós vamos encontrar a democracia clássica liberal entrou em crise, vivemos esse momento de desafio, mas as eleições da Alemanha e de Portugal provaram que há perspectivas reais para a democracia contemporânea.
Então, essa é a perspectiva que eu vejo com preocupação. Eu sempre fui um cara... Isso que me afastou um pouco. Em 2019, eu fui convocado a reassumir meu mandato de deputado. E eu já estava na iniciativa privada, e eu não quis assumir. Quase ninguém entendeu a minha posição, mas é porque eu me considerava, eu me sinto como um cidadão do século XX. Eu não consegui me incorporar bem nessa linguagem e nessa dinâmica frenética das redes sociais, do embate, do populismo que isso gera, da superficialidade. A minha assessora de imprensa, que era muito jovem, falava para mim assim: você tem que explicar a reforma da Previdência em 30 segundos. Eu falei, eu não vou. Aí eu falei assim: não vou ser leviano. Ou eu não falo, ou eu falo e explico com princípio, meio e fim. Então, quem vem de uma cultura da geração anterior, a geração dos anos 60, 70, 80, mais letrada, mais erudita, não está acostumada em colocar o pensamento em 280 toques no Twitter. É uma geração mais prolixa, mais fundamentada, que fala sempre, não populismo gratuito, mas o princípio, o meio e o fim do raciocínio. Mas, assim, tem um grande escritor já falecido, né, o Ariano Suassuna, que é um nordestino, nasceu na Paraíba e fez toda a sua vida em Pernambuco. Ele fala que o pessimista é um chato, o otimista é um ingênuo e que ele era um realista esperançoso. Então, eu me coloco nessa perspectiva e sou um realista esperançoso em relação ao futuro da democracia contemporânea em Portugal, no Brasil e no mundo. E o